Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um bate-papo muito legal aqui, dessa vez com a presença de dois grandes fisioterapeutas aqui do ABC, e não só do ABC, mas do Brasil também, certamente referências que a gente vai ter por bastante tempo. Muito obrigado por terem aceitado o convite, estar aqui comigo, valeu. Se apresenta então um pouquinho aí, falar de vocês pra galera conhecer. Pode ir. Bom, olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Sabrina, eu sou fisioterapia da IRM há alguns anos, já acho que uns 2 anos. Eu sou formada pela Metodista e atualmente eu sou pós-graduanda da Faculdade de Medicina da USP e em reabilitação funcional e é isso. Trabalho basicamente com músculo esquelética, mas tenho um grande interesse por escoliose e doenças neurológicas. Legal, eu sou o Gustavo Ribeiro Tomé, sou fisioterapeuta, tenho pós-graduação em terapia manual e quiropraxia, tenho mestrado em fisioterapia, atuo hoje basicamente com a parte clínica, trabalho atendendo bastante, mas também sou professor convidado da Santa Casa de São Paulo, nos cursos de reabilitação ortopédica e traumatológica e também nas afecções da coluna, né, reabilitação nas afecções da coluna. Também dou aula no SENAC, na pós de fisiologia do exercício, damos alguns cursos independentes também, e é basicamente isso. Então estamos mais nessa parte de ensino e também aí na parte clínica. Então vocês trabalham e estudam pra caramba, né? Tem que ser 2 dias pra fazer tudo que vocês fazem. Tentamos um pouquinho. Mas já quebrando o mito pra gente começar, né? Muita gente relaciona a fisioterapia a você ir quando você rompe o ligamento, quando você se lasca todo, fica todo quebrado. Mas não é só isso, né? Na fisioterapia também é interessante trabalhar questão de dores, problemas até que impedem a pessoa de viver uma vida confortável, né? Então fisioterapia não é só pro cara que quebrou o osso, não consegue mexer a perna direito, mas para a pessoa que já tá com uma dor, por exemplo, uma dor lombar, uma dor no joelho, uma coisa que às vezes vai atrapalhando justamente o andamento dela no dia a dia. Então, como que hoje vocês trabalham essa galera, assim, hoje vocês percebem que a maioria das pessoas de 50, 60 anos, eles têm já problemas hoje relacionados à má postura, ou é algo que pega todas as idades, que a gente na academia trabalha com público de todas as idades, né? E, claro, todo mundo sempre reclama de alguma dorzinha, né? Sim. Assim, a fisioterapia, ela tem uma visão bem ampla, tá? Ela abrange não só lesões musculoesqueléticas, digamos assim, lesões no joelho, no tornozelo, na coluna. A gente tem o ramo cardiorrespiratório, a gente tem o ramo neurológico, tem o músculo esquelético, um pouco mais voltado para esporte, que é esportiva, tem geriatria, tem saúde da mulher, tem diversas áreas. Nós hoje, né, acabamos atuando mais com essa parte musculoesquelética e de esporte. E assim, na clínica a gente tem desde atletas nível seleção brasileira até senhorinhas, senhorzinhos que querem ter uma função um pouco melhor. A gente tem visto cada vez mais, e principalmente agora com a pandemia, as pessoas se preocupando um pouco mais com a saúde no geral, não esperando ter uma doença instalada para procurar um serviço de fisioterapia. A gente tem alguns pacientes que, na verdade, a gente já até deu alta para eles. Eles que querem continuar um serviço de prevenção, continuar tanto prevenindo algumas ocorrências, quanto cuidando de algumas que já são crônicas e estão instaladas, e a gente sabe que elas não vão melhorar em si. A gente pode melhorar a função, a gente pode melhorar a dor, mas a doença está instalada. Então, uma osteoartrite de joelho, por exemplo, que é um desgaste ósseo, você não vai conseguir diminuir o tanto de desgaste que teve. A gente vai retardar
o desgaste daqui para frente. Então a gente vai cuidar para que o que já foi desgastado se mantenha e não piore. Então a gente acaba hoje trabalhando bastante com essa parte de prevenção. E tem algumas outras situações, que aí a Sabrina pode até falar melhor, porque ela atende mais dessa área do que eu, de algumas doenças neurológicas progressivas, que a gente tem pacientes que possuem doenças assim e que vai ter que fazer um trabalho de longo prazo, contínuo. Bom, então, quando a gente pensa em fisioterapia, como você falou, a gente pensa muito nessas patologias, mas a gente vê realmente um movimento muito grande de pessoas procurando por qualidade de vida. Então, não é só porque realmente se machucou, mas quer melhorar a sua função e nas mais variadas idades. Existe também uma crescente nas pessoas mais velhas. A gente vê que cada vez mais aumenta o número de pessoas mais velhas querendo se manter ativas, seja em academia, seja na fisioterapia, seja ficando bem, ficando apta para procurar talvez um trabalho mais especializado, um personal trainer, e se manter realmente ativo, sabe? E quando a gente fala de doenças neurológicas, entra muito nisso. Existem doenças neurológicas que têm cura e existem outras que são progressivas. Quando a gente fala dessas progressivas, a fisioterapia ela tem uma atuação muito importante para manter funções e para tentar melhorar aquilo que ela já tem. Talvez ela não consiga voltar a um ponto antes do que aconteceu, dependendo do que for, tiver tido alguma crise, mas elas conseguem ver que fazendo um trabalho correto, no momento correto, na progressão correta, que é muito importante, ela consegue ter uma vida o mais próximo possível do normal. Conseguir fazer as coisas que te deixam feliz, voltar, sentir prazer de andar na rua, sentir prazer de poder andar e não sentir que vai cair a qualquer momento, de poder, a paciente nossa, inclusive, falou que o prazer dela foi conseguir, na hora que ela sentiu o frio, conseguiu ficar na ponta dos pés, sabe? Que antes ela não conseguia abraçar o marido sem sentir uma dor no pescoço, deitar de conchinha. Então, a fisioterapia é muito mais do que tratar uma doença, é conseguir devolver um pouco dessa vida pra ela, sabe? Sim, e até tem um caso na família que é assim, o meu avô, ele tem Parkinson. E assim, ele um monte de outras coisas que ele foi desenvolvendo também com a idade. E olha, com uma sessão por semana, ele começou a fazer e a vida dele assim mudou. E o legal é que mudou não só a questão de mobilidade, questão de ele tá mais vivo hoje, mas até a alegria dele. Sim. Porque ele hoje percebe que ele não é como pode dizer, a pessoa que tá morrendo, né? Ele sente que ele recuperou uns anos de vida. Isso. Então é muito legal, assim, perceber essa evolução. E olha só, uma sessão por semana, de uma horinha milagrosa por semana já faz uma baita diferença, né? É isso aí. Hoje a gente procura cada vez mais dar independência pro paciente, né? Então, quanto mais a gente puder passar de atividades para ele fazer, ou de recursos, quando ele se sentir mal, o que ele pode fazer, ou mesmo para evitar, né, essa ideia da prevenção, às vezes coisas simples, ali acordou, faz 1, 2 movimentos que já pode ajudar. A gente tenta fazer isso para tornar cada vez mais independente e cada vez mais feliz. Essa é a ideia, né? Que você consiga viver novamente. E aí eu fico com uma pergunta aqui na cabeça, que é: quando é o melhor momento de buscar a fisioterapia? É quando a dor já tá incomodando? É quando você percebe que ela tá surgindo? Ou é quando a dor nem existe, você já vai para prevenir que a dor nem exista? Ou é quando realmente o médico fala, você vai ter que ir pra fisioterapia, meu filho? Então qual que é o timing pra pessoa não ir tarde demais, mas também não ir sem necessidade? Quer começar essa? Não, pode fazer. É assim, ó. A fisioterapia, ela atua em diversos setores, inclusive em questões de saúde pública, digamos assim. Então, assim, a gente consegue dar atenção básica, primária, que é aquela que até o SUS é baseado nessa, né? Que ele tenta evitar que a pessoa chegue lá no hospital. Então, a função de uma UBS basicamente é essa: você conseguir ter o agente saúde da família identificando o problema e já direcionando para a especialidade, né, que vai ajudar essa pessoa para não deixar chegar no alto custo, que seria o hospital. Então, assim, a fisioterapia ela consegue atuar de diversas formas. A gente consegue
atingir públicos que ainda não sentem dor. E isso seria o melhor dos mundos. Porém, a gente também, assim, tem sinais. Se não foi um trauma, uma queda, uma pancada, uma lesão abrupta, geralmente ela dá sinais. E as pessoas geralmente esperam os sinais ficarem insuportáveis para procurar físio, né? Até essa semana eu dei alta para uma médica que começou a sentir incômodo no punho e a ortopedista chegou para mim, falou, tô sentindo incômodo no punho, acho que vai virar uma tendinite. A gente começou um tratamento ali um pouco, vou chamar de... Não seria nem precoce, começou um tratamento antes de ter uma lesão propriamente dita instalada, né? Ela tinha algum tipo de sintoma, mas não tinha limitação de função, ainda conseguia trabalhar, conseguia operar, só sentia incômodo durante, mas dava. Sim. E, 10 sessões, passou o incômodo, não deixou chegar naquele, não tô conseguindo operar, que aí seria 20, 30, 40, depende, entendeu? A gente não sabe como é que vai ser, porque não dá pra pegar pra um paciente desse e falar, você vai parar de operar, vive disso, então vai ter ainda o movimento que tá gerando dor, que aumenta ou não a inflamação, mas que acaba gerando desconforto para esse paciente. Então assim, quanto mais cedo, melhor. E trabalho preventivos, a gente também é bem capacitado para conseguir realizar, tá? Agora, o momento vai acabar sendo onde aperta o calo de cada um, né? Se consegue ir antes, melhor. Entendi. Então, o ideal seria ir logo que tá sentindo o sinalzinho. Começou a sentir, teria que ir já. Pra não deixar o negócio sair do controle, né? Com certeza. E antes de sentir o sinalzinho, não é uma coisa assim muito... Não precisa ser tão precoce assim? Isso, é que assim, geralmente, vamos lá, o que eu indicaria, pensando em fisioterapia? Se você pratica algum esporte, tem alguma atividade física mais rigorosa, sempre é bom você dar uma olhada, porque sempre vai ter um sintoma, ou vai ter uma parte que fala, durante tal movimento eu sinto esse lado mais do que o outro, ou eu sinto esse músculo, eu sinto essa região. Então é sempre bom pra gente entender o que está acontecendo e ajustar possíveis alterações aí que venham a prejudicar no futuro. Agora, se não tem dor, não tem perda de função, difícil a pessoa procurar. Isso na prática, tá? Sim. Porém, se procurar, a gente consegue fazer um trabalho de prevenção, baseado naquilo que você faz. Então assim, eu corro, eu gosto de correr. Então toda a minha planilha é para corrida. Eu nunca senti dor, nunca senti nada. Ok, mas é importante passar por um fisioterapeuta, porque você está desempenhando uma atividade que demanda impacto, muito. né? E isso demanda muito do seu corpo, entendeu? Eu tenho 60, 70 anos, eu não sinto dor nem nada, mas gostaria de fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para ver o que tem que eu posso melhorar, ou se eu estou no caminho certo, ou se ele precisa conversar com o professor de educação física que monta o meu treino, para eu poder explorar o máximo que eu consigo mediante aquilo que eu tenho disponível para conseguir fazer, né? Sim. Acho que é mais ou menos isso. Então, é interessante ver que a gente acaba falando muito de qualidade de vida, de sentir dor. Quando a gente fala de antes de acabar apertando o calo, principalmente os atletas, pessoas que fazem muitos exercícios físicos, crossfit, às vezes antes de sentir a dor, você faz um trabalho realmente, um preparativo para isso. Você pode ver que muitos atletas têm fisioterapeutas próprios, a gente vê grandes exemplos aí nos esportes de alto rendimento. Então, sempre para fazer esse acompanhamento para tentar evitar que ocorra uma lesão, né? Sim. Então é interessante realmente ver que a físio ela é bem abrangente mesmo, né? E consegue ajudar em todas as esferas, assim. E hoje... para as pessoas em geral, assim, né? Homem, mulher, ali de uns 40 anos, que vive muito tempo sentado, né? Começa a surgir muita dor nas costas. Acho que até a gente estava comentando, né? Que dor na lombar é a que mais acomete as pessoas, né? Sim, sim. E como que as pessoas podem prevenir essas dores mais, digamos assim, de um jeito leigo, mais básicas, assim, mais fáceis de manobrar? Tá. Vamos lá, é assim. Existem vários
mitos que a gente tem, né, e a gente lida na clínica todo dia, sobre todo tipo de patologia que existe. Desde o pessoal acha que tendinite se dá somente se você pega grandes pesos, quando na verdade se você fizer pegar pouco peso, mas repetidas vezes também gera tendinite, pode, né, também pode gerar tendinite. E dor lombar, cara, nossa, é um mar de mito. É um mar de mito. O pessoal acha que tem a forma certa de agachar, o pessoal acha que tem a forma certa de dormir, o pessoal acha que tem a posição correta, e aí acabam confundindo algumas coisas, que nem essas que eu citei. Por exemplo, o torque para você pegar algum objeto flexionando a coluna, né, então dobrando a coluna ou agachando, muda, mas isso não quer dizer que vá ter lesão por conta disso. E mais ainda, não quer dizer que ter uma lesão significa ter dor. Eu posso ter uma lesão e não sentir dor. Dormir. Noites mal dormidas influencia sim em dor lombar. Mas, por exemplo, o colchão, o tipo de colchão não influencia. Eu tenho um colchão que é mais macio. Isso influencia em ter menos dor. Não. Se você não consegue dormir em um colchão macio, você vai ter uma probabilidade maior de ter dor lombar porque você não dormiu bem. Mas é porque você não dormiu bem, não porque o tipo de colchão influenciou. Entendeu? Entendi. Postura. O pessoal acha que tem aquela postura aqui, ó, ereta. Ninguém fica nisso. A gente costuma falar que a melhor postura é sempre a próxima. Que o que a gente sabe hoje é que postura, você não pode ficar muito tempo naquela postura. Então, assim, quando você fala, o que tem alguma coisa para prevenir dor lombar? Essa ideia de prevenção, cara, ela é muito nebulosa. Tem muito assunto na área da saúde que é muito nebuloso e que se as pessoas soubessem a porcentagem que de, por exemplo, se eu tomar esse remédio, a chance que eu tenho de não desenvolver a doença, cara, se a pessoa soubesse que os melhores remédios aí previnem 30%, 40% de chance de prevenção, os melhores. A maioria é 10%, 15%. Cara, tem exame cardíaco, tem alguns exames específicos para essa parte cardíaca que a chance dele prever o que está acontecendo é de 3%. Nossa. E todo mundo faz no check-up. Entendeu? Sim. O check-up, todo mundo acha que fazer o check-up vai ser... Nossa, tô bem. Não Sim. Tá. Entendeu? Então, assim, tem diversos fatores que são um pouco nebulosos nesse mundo da prevenção. E, assim, tem como prevenir dor lombar? Cara, não tem como prevenir dor lombar. O que você tem é o quê? Manter uma saúde boa. As pessoas, às vezes, querem uma pílula mágica, né? Sim. Fala assim, eu vou fazer isso e quando eu faço isso, eu não vou desenvolver ou não vou ter, ou a probabilidade de eu ter é 90% a menos. Esquece, isso não existe. Quando você tem um remédio muito bom assim, desconfia. Desconfia porque isso não existe em saúde. Você quer ter uma chance maior de não desenvolver, não é dor lombar, hipertensão, diabetes, lesão. Cara, mantenha uma alimentação saudável, se exercite, dosa a carga que você está usando de treino. Se você tem um objetivo que exige que você utilize cargas maiores, tem que ter um profissional que cuide disso, para você não fazer besteira e acabar gerando uma tendinite, rompendo um músculo ou algo do tipo, machucando um tendão, machucando a articulação. Então, assim, prevenção para o pessoal que está ali no dia a dia trabalhando, ainda mais agora com pandemia, muito home office, a carga de horário de todo mundo aumentou, né? A carga de horário de trabalho. Cara, só
se exercite. A cada 1 hora, 40 minutos, procura mudar de posição, levantar, andar um pouco, tomar uma água. Tenha delimitado. Hoje a OMS, acho que ela até aumentou, se eu não me engano, tem pouco tempo, ela aumentou a carga mínima de trabalho para não ser, de atividade física, né? Para não ser considerado sedentário. Então, cara, faça alguma atividade de 3 a 4 vezes por semana, numa intensidade moderada, por uns 40 minutos, 50 minutos, você já com certeza vai ter bastante resultado com relação a qualquer tipo de dor. E só fazendo um parênteses, exercícios para a região lombar, exercícios de musculação mesmo, eles diminuem as chances de ter um problema de dor na lombar, ou também não tem uma relação direta ali? Então, um levantamento de terra, sim. Alguma coisa. Na verdade é assim, hoje a gente sabe que assim, pessoas que apresentam dor, tá? Não estamos falando de prevenção. Pessoas que apresentam dor lombar, principalmente aquela dor lombar que o pessoal não sabe a origem, né? Que a gente chama de dor lombar inespecífica, e que geralmente é crônica, porque perdura aí mais de 3 meses, 3 semanas, 3 meses, a gente acaba colocando como dor lombar crônica. Hoje a gente sabe que atividades aeróbicas têm um resultado mais satisfatório com pessoas que apresentam dor lombar, tá? Mas esse aeróbico tem a ver também com a intensidade. Não é pegar e fazer um hit de wall ball, Tabata, entendeu? A pessoa provavelmente vai sentir até mais dor porque tem medo, por conta do receio, do excesso de estímulo que você dá para a região. Mas hoje a gente sabe que com doses corretas, o trabalho aeróbico ele é mais benéfico para pessoas com dor lombar crônica, dor lombar inespecífica aí, né? Porém, isso não quer dizer que você não possa fazer o trabalho específico de musculação, tá? Inclusive, tem alguns estudos mostrando que fazer as 2 intervenções, não num primeiro momento crítico ali, mas num segundo momento é bastante interessante, tá? E tanto o exercício aeróbico quanto a musculação, eles acabam se complementando, né? Se você quer aumentar a sua qualidade metabólica, você vai ter que ter músculo para suportar esse estresse, esse estímulo que você vai dar para esse organismo. Então, assim, não tem um melhor do que o outro. A gente sabe que para as pessoas que apresentam dor lombar, aeróbico de média intensidade é um fator positivo. Mas também há resultados positivos com musculação, com pilates, com a academia, com caminhada. Então, a gente costuma falar assim, acha aquilo que você gosta de fazer. Achou aquilo que você gosta de fazer? Vai e faz. Isso provavelmente vai te ajudar. Bacana. Certo? Quer falar alguma coisa? Não, sempre sem esquecer o lado da saúde mental, que é sempre muito importante. Sim. E, querendo ou não, influencia muito nos desfechos de dor lombar. O que eu percebo também, assim, até é muito idoso às vezes, né? Eles sentem muita dor às vezes que é psicológica, né? Eu diria. Vocês podem até Porque, não sei, o idoso parece que ele vai ficando... Não, porque ele vai ficando triste, vai ficando, parece que com mais dor, né? Sim. E às vezes não é uma questão ali de fato física, né? Então vocês podem até falar melhor que eu. A gente já sabe que o corpo envelhece, a gente vai tendo desgastes naturais das estruturas. Então você vai pegar uma ressonância de uma pessoa mais idosa, provavelmente você vai ter achados lá, vai ter osteófito, o tal do bico de papagaio, vai ter um desgaste da cartilagem, e isso às vezes assusta muito o idoso, porque sempre que a gente vê aquele monte de coisa escrita nos resultados da ressonância, dos exames, a pessoa já fica, meu Deus do céu, e ainda mais o idoso, né? Sim. Que às vezes, claro, sem generalizar, às vezes pode ter uma imagem tipo, eu sou idoso, eu tenho que me preservar, eu sou frágil, tem um monte de coisa no meu exame, então se eu fizer algum exercício, se eu fizer alguma coisa, eu vou me machucar, é melhor ficar parado. Então isso acaba influenciando muito em como o idoso ele vai lidar com essa questão de se tratar, fazer reabilitação, fazer exercício físico. Então, às vezes, quando você vai lidar com o idoso, ele tá com dor, mesmo que os exames não justifiquem exatamente
essa dor, até porque exames podem não estar diretamente ligados, pode não ter nada e você sentir dor e o oposto acontecer também. Então, o paciente chega, idoso, com dor, e você pede para ele fazer um exercício. Às vezes, apenas de fazer um movimento, para ele, aquele estímulo pode ser interpretado como dor. Mas aí você vê, ele levanta da maca e coloca o tênis, coloca a perna no 3º degrau, mais alto, inclina o corpo para frente e não sente nada. Melhor e ele que nem eu. percebe. Exatamente, melhor do que a gente mal consegue agachar. Já sinto dor no joelho, já. Só de pensar em agachar. Exatamente. E a pessoa vai lá e faz isso. E você observa, a pessoa levanta normal e fala, eu acho que o exercício pode me machucar. Mas consegue fazer movimentos do dia a dia, que nem a gente tava falando, reclama de dor, mas consegue varrer a casa inteira, passa o pano no teto se precisar, mas o exercício pode machucar. Então, é algo que a gente tem que tomar mais cuidado do que a pessoa acredita que vai machucar, se isso machuca e como ela interpreta os estímulos. Isso, às vezes, pode ser um pouco mais complicado pro idoso, mas é algo que a gente precisa realmente conversar com ele. E, às vezes, nem só pro idoso, cara. É muito comum, de novo, aí entra naquela ideia de crenças, por tudo que a pessoa já passou, entendeu? Por como a nossa sociedade hoje vê saúde e doença. Quando a gente, até o termo que você usou é bem comum, né? A gente fala assim, não, isso é psicológico. Hoje a físio tenta desmistificar um pouco isso também, porque assim, a gente sabe que tem esse componente, a gente usa até um outro termo, eu acho que é um termo até um pouco mais palatável pra pessoa, porque quando você fala pra alguém que a sua dor é psicológica, cara, ofende, né? Isso soa com a pessoa, como assim, eu não tô sentindo a minha dor, eu sou louco, entendeu? Então assim, hoje a gente usa um termo, né, assim, mais palatável, né, a gente fala assim, fatores psicossociais, biopsicossociais, entendeu? Mas assim, não quer dizer que a pessoa não esteja sentindo a dor. Ela está sentindo a dor. Mas o cérebro dela atua de uma forma diferente. Os receptores dela de dor, de sensibilidade, eles estão um pouco alterados. Tem ali uma hipersensibilidade. Às vezes pode ter uma alodínia, que é um exagero daquela sensação, entendeu? Uma área sensível muito ampla quando não deveria ser. Então assim, a gente tem o que é uma reação esperada à lesão que a pessoa tem e uma reação anormal àquilo que a pessoa tem de lesão, tá? E mesmo que tenha essa reação anormal, o físio, ele muitas vezes não é treinado para isso. Eu não fui na faculdade. A Sabrina se formou um pouco mais recente, né, do que eu sou um pouco mais antigo aí de formação, mas também garanto que ela não teve isso na faculdade. A gente não tem muito esse treinamento, você acaba procurando fora, tá? Então a gente vai procurando fora isso, e hoje a gente sabe que existe isso, mas é difícil até para muito do físio conseguir lidar com o paciente, porque às vezes, é frustrante pro físio também. Cara, ele tá ali, ele estudou 10 anos da vida dele para fazer um negócio, e aí ele não consegue evoluir, e não vai. Uma coisa assim, a gente também precisa saber que o físio nunca vai conseguir cuidar e zerar todo mundo. Você nunca consegue acertar sempre. Lógico, você tenta ser o mais assertivo possível, aumenta a sua probabilidade de resolução dos problemas, mas nem sempre você vai conseguir. E tirando isso é frustrante. Tirando essa parte de você saber que tem um pedaço ali da população que você trata que não vai melhorar, é frustrante você fazer tudo que você pode, ver a pessoa, levantar peso no leg press, levantar peso na cadeira extensora, fazer trabalho de agilidade, andar na esteira, olhar pra você e falar, não, mas a dor tá a mesma coisa, tá pior. Mas você chegou aqui, você não conseguia amarrar o tênis. Não, mas tá pior. Entendeu? Então, assim, isso é frustrante pra gente. E aí, talvez nessa hora, o trabalho multidisciplinar ajude. Que aí, trabalho com psicólogo ajuda muito. A Sabrina
tem mais visão sobre isso, porque ela fez 2 anos de psicologia, né? Então ela consegue até desenvolver melhor isso na clínica, me ajuda muitas vezes quando a gente acaba encontrando, né, esbarrando pacientes assim, com pacientes com essas características, mas é sempre um trabalho um pouco mais complicado, porque aí a gente tem que explicar para o paciente que isso é possível e de uma forma que o paciente não se ofenda, entendeu? Sim. Porque isso é normal, isso pode acontecer com todo mundo, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu situações de eu sentir uma dor que na minha vivência foi a dor mais forte que eu já senti, ou a dor que mais me botou em risco na vida, e eu passar por um momento de estresse e essa dor aparecer. E eu fazer um monte de exame para saber se eu tava de novo com a lesão, e não tava. Eu simplesmente senti a dor. Entendeu? Mas porque eu passei por um momento de estresse e isso acabou gerando um gatilho para desencadear isso. Então, assim, e eu entendo como tudo isso funciona e levei quase 1 ano para ver que isso estava acontecendo. Você entendeu? Sim. Então, essa parte de entender como funciona a dor, que dor não depende de lesão, que eu posso ter uma lesão muito grave e não sentir dor. Eu posso não ter, né, nenhuma lesão e, cara, morrer de dor. Entendeu? Então, essas 2 formas tem que ser trabalhadas e entendidas melhor. O legal, né, da Físio é que justamente, apesar dela estar nessa área mais de medicina ali e tal, ela acaba também entrando muito nessa parte mais abstrata, assim, né? Não é preto no branco ali, né? Isso é fato. A pessoa tá com lesão, mas não tá sentindo dor, a outra não tem lesão, mas tá morrendo de dor, e no fim a outra tá com... Não é psicológica, é psicossocial, enfim, né? Então tem que ter muito tato também, né? Muito. Não adianta muito. só ler o livro ali, porque na hora que você tá atendendo a pessoa e você vê que a realidade ali é completamente diferente, né? Acaba fugindo um pouco. E até mesmo a teoria, porque assim, estudos sobre isso tem há um bom tempo fora do país. Mas no Brasil, assim, isso vem tomando mais conhecimento, ou vou dizer assim, vem atingindo um público maior agora. Hoje, qualquer fisioterapeuta que, cara, nem se formou ainda, sabe o que é biopsicossocial, entendeu? Porém, aplicar isso não é tão simples. Testar isso não é tão simples. Saber que tipo de dor você está lidando, em que estágio o seu paciente está. Você tem que derrubar muito o conceito que é colocado goela abaixo pra gente na faculdade, entendeu? Sim. A gente tem que entender que não tem só o biomecânico, que tem outras formas. Mas também não pode esquecer do biomecânico. A gente não é terapeuta de divã, entendeu? A gente não é psicólogo. Sim. Você não vai só conversar com ele e acabou a dor. Talvez seja isso, mas se for esse o caso, não é você que vai ter que fazer isso. Você vai ter que encaminhar para um psicólogo. Você entendeu? Eu tava até lembrando, né? Antigamente, acho que eu não deveria nem ter feito, acho que eu bobeei. Porque eu fui uma vez numa fisioterapia aí, e eu fechei um plano de 10 sessões de RPG. Eu tô pensando aqui, eu nunca senti dor nas costas. Então acho que minha postura torta podia continuar. Se você procurou RFG, geralmente o pessoal que indica RFG é por conta de escoliose. Escoliose em si não dói. Então já começa por aí. Lógico, tem outras complicações e tem que ser algo que tem que ter um acompanhamento, mas dor em si não deveria ter sido muito a causa do negócio. Sim. E agora eu vou entrar em 3 termos aí que o pessoal fala muito e confunde a cabeça da galera um pouco, assim, que é questão de alongamento, mobilidade e fortalecimento. Né? Então, assim, onde que cada coisa dessa entra? Qual caixinha que entra cada um? Porque, tem que se alongar mais, que se você não é alongado, se você não tem mobilidade, a pessoa fica se achando praticamente duro. Um robô. E fala, não tem alongamento, não tem mobilidade, eu sou fraco, meu Deus, eu sou um saco de batata. Né? Então, onde que entra cada um desses pontos, assim, na fisioterapia e também questão realmente de importância na vida, pra conseguir, enfim, viver bem, né? Quer falar um pouquinho?
Acho que é importante dizer que para você ter uma boa mobilidade, é importante que você tenha uma articulação estável. Para você ter uma articulação estável, você precisa de algumas coisas, mas principalmente você precisa de força. E às vezes não é a força que a gente imagina. Então, primeiro você precisa ter uma força suficiente para você estar estável, e aí sim você poder ter uma mobilidade maior. Eu acho que o Gustavo ele consegue falar melhor a respeito disso, afinal, a gente se conheceu no laboratório de anatomia, né? Então a gente estudou bastante essas coisas. É porque assim, ó, vamos lá. O corpo humano, ele tem várias competências. E dentre elas, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de estabilidade, a gente está falando de força, a gente está falando de potência, de velocidade, de agilidade. Existem diversas competências. Nunca a gente vai ser bom em tudo. Nunca você vai ter, até mesmo atletas que precisam de competências mais fortes, vamos dizer assim, mais definidas do que outras. Você pegar, por exemplo, um atleta de levantamento de peso olímpico. Cara, ele vai precisar de força, de explosão, de potência, de uma certa mobilidade. Sim. Um snatch ali. Isso, entendeu? De uma certa mobilidade, sim, mas específica. Só que assim, esse cara não vai precisar dar uma estrela, você entendeu? Sim. Ele não tem que ter essa competência motora, mas ele vai precisar colocar uma barra de 200 kg acima da cabeça. Então a competência dele é para outra coisa. A gente até brinca, tem um pessoal que treina LPO que eles falam assim, cara, 3 minutos para mim é cardio, porque o movimento deles é 3 segundos. Tem um pessoal que trabalha com a gente que eles colocaram uma célula de carga. Não é uma célula de carga, é um acelerômetro. Colocaram um acelerômetro na barra e viram quantas vezes a barra se movimentava durante o treino. Cara, a sessão de treino deles é de 3 horas. A barra se movimentou 20 minutos. Olha só. Quer descansar, né? Você entendeu? Por quê? Porque a explosão, os caras fazem 2, 3 movimentos, só que com um peso absurdo. Aí eu preciso que esse cara tenha resistência muscular? Não. Eu preciso que esse cara tenha explosão, potência. Então assim, quando você fala quando deve entrar cada coisa? Quando for necessário. Talvez, para aquele seu objetivo, para aquela sua capacidade, você precise num primeiro momento de força, depois num segundo momento de potência e num terceiro momento de resistência. Você vai trabalhar os 3 dentro de uma periodização, dentro de um planejamento, aí você dá o nome que você quiser, para conseguir organizar isso e chegar lá no seu objetivo. Você entendeu? Então, por exemplo, um jogador de futebol, mesmo assim, que você fala, um jogador de futebol, ele precisa ser completo, ele precisa correr, saltar, resistência, tem que aguentar o jogo inteiro numa intensidade alta, mas mesmo assim cada posição tem sua competência. Um atacante, ele precisa correr em tiro, né, explosão, muito mais rápido do que um volante. Porque o cara vai dar tiro ali de 20, 30, sei lá, metade do campo, 50 metros no máximo. Agora o cara do meio campo vai correr 25 km no jogo. Enquanto o cara do ataque vai correr 5. Só que ele vai dar 10 tiros seguidos. Entendeu? Então cada um vai ter sua competência. Um atacante e um zagueiro tem que conseguir pular. O volante também. Só que se o zagueiro perder pro volante, vão criticar ele. Se o volante perder pro zagueiro, não. Entendeu? Sim. Então, assim, cada um ali vai ter sua competência. Então, assim, depende do objetivo que você quer. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 2,5 metros de altura. Cara, eu sou encurtado, eu tenho pouca mobilidade. O meu trabalho de mobilidade, alongamento tem que ser um pouco mais específico. Por quê? Porque eu tenho dificuldade nisso. Não é também porque eu tenho 2,5 que isso aparece, entendeu? Mas eu já tenho essa dificuldade. Lógico, eu gosto de nadar, então eu nado, eu tenho a minha parte metabólica, eu faço a academia, ok. Mas essa parte de mobilidade, de alongamento, eu preciso fazer, porque eu sou encurtado. Eu sou assim,
é difícil porque o pessoal geralmente joga muito a culpa na genética, né? Mas assim, a minha genética, somado com toda a minha experiência de vida, foi tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, me levaram a ter encurtamento. Então eu tenho que trabalhar isso hoje, porque é um ponto fraco meu e que eu pretendo trabalhar. Mas no seu caso, ela chega a incomodar ou é mais uma prevenção, mais uma coisa que você quer trabalhar porque você quer deixar de ser encurtado? Cara, esse é um ponto também da galera, assim. Porque às vezes a pessoa não quer fazer nada, assim. Sim. Mas precisa. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender bem. Então vamos lá, vamos pensar assim, o cara entrou na academia. Geralmente ele vai passar por uma avaliação. Lógico, a gente também não pode colocar demônios no negócio. Não é porque o cara é encurtado que ele não pode treinar. Sim. Entendeu? Ele tem que trabalhar alongamento antes de fazer força. Esquece. Não é assim que funciona. Tá? Legal. Até porque o próprio trabalho de força vai demandar um ganho de alongamento junto, entendeu? Até o stiff, né? Se for ver, ele é muito movimento do Sim, alongamento, né? Entendeu? Então, assim, você tem esse tipo de trabalho junto, englobado. É claro que se você, sei lá, quer fazer ginástica olímpica, você vai ter que ter um alongamento importante, mas vai ter que ter uma força também. Você entendeu? Então, assim, por isso que, por exemplo, o CrossFit, cara, periodizar, né, organizar o volume e os exercícios do CrossFit é muito difícil. Porque, cara, eles envolvem competências concorrentes. Você entendeu? Então, assim, você tem movimentos de ginástica, você precisa de mobilidade e uma força absurda. LPO, que você precisa de uma potência e de uma técnica muito apurada, o segundo movimento mais difícil olímpico. Entendeu? O segundo movimento olímpico mais difícil. Qual que é o primeiro? Dardo. Arremesso. Dardo? Que louco. Não, desculpa. Salto com vara. Falei errado. Salto com vara. Oxe, doido. Salto com vara. Salto com vara é o primeiro. Caraca, salto com vara. Parece fácil vendo na TV, né? Não, salto com vara. É bem complexo. E depois é o LPO, entendeu? Então, assim, é bem complexo. E aí, endurance, que são os hits, os treinos sem flexões, entendeu? 100 flexões, 20 wall ball, entendeu? E 50 agachamento e ainda corre 3 km com um colete de 20 kg nas costas, entendeu? Sim, você faz um Murphy. Meu Deus, entendeu? É tipo isso. Então, assim, e ainda, se você for pegar as competições mesmo, tem natação. Então, tem corrida, natação, movimentos de ginástica e levantamento de peso, cara. Então, assim, são coisas muito concorrentes e, cara, o cara não consegue ser bom em tudo. Tem uns caras que são ETs e até conseguem. Mas, assim, a maioria, cara, ou você vai desenvolver no HIIT, ou você vai desenvolver no LPO. Eu tenho pacientes e amigos corredores e que gostam de fazer LPO. Quando ele começa a desenvolver a carga no LPO, ele diminui, porque ele perde velocidade, ele quer correr. E também eles não têm uma vida muito longa também, né? Se a gente for ver o Matt agora, que é um dos melhores da história do CrossFit, aposentou já, tem quantos, 30 e poucos? É isso aí, tá perdendo já rendimento. É que assim, a gente também tem que entender que quando a gente fala de atleta profissional, a gente não tá falando de saúde. Isso é fundamental. O pessoal acha que o cara é um atleta de ponta, ele tem uma saúde de ferro, esquece. Isso é totalmente o inverso. O atleta tem que estar no 100% sempre. Quando ele tá ruim, ele tá no 100%. Porque no normal ele tem que estar no 110, 120. Entendeu? Então isso não é saúde. Tá? Eles treinam muito, é muita repetição, é muito estresse. Não tem essa de, eu tô com dor, continua, entendeu? Hoje até tem um olhar um pouco mais voltado para isso, com análise de desempenho, o pessoal faz análise de sangue, né, laboratorial, acaba pegando ali, esse cara tá perto, tem alguns marcadores, de novo, prevenção, lembra que eu falei que era meio nebuloso? São marcadores de estresse, ou de lesão, ou de cansaço. Tipo um CPK, né? Isso, mas isso não quer dizer que o cara vai machucar. Entendeu? Sim. Mas eles acabam usando esses marcadores para segurar o cara num tempo, soltar de novo, fazer um recuperativo, dar um descanso, jogar meio tempo. Mas ainda assim, às vezes também vai ter um campeonato importante, meu filho. Vai lá. Tá ruim, mas tem que ir, senão. Você sabe que eu sou São Paulino, né? Sim. Você pega o Luciano. Agora, machucou, ficou 3 semanas parado, aí voltou. Fez, acho que
acho que foi 1 semana de jogo, 2 semanas de jogo, machucou de novo, a expectativa é mais 3 semanas. Entendeu? Então, assim, Sim. e aí? É. Entendeu? Não tem muito como prevenir isso. Lógico, há trabalhos de prevenções, né? De prevenção. Mas não é algo assim, olha, você vai fazer esse trabalho e você não vai machucar. Não, a gente vai diminuir a probabilidade. A gente vai tirar 80%, 90% de chance de você se machucar. Esquece. Não é assim que funciona. E até queria fazer uma pergunta polêmica agora, aproveitando que a gente tá no... Ixi, só agora. Então, sério. Só agora. Em relação ao CrossFit, muita gente busca CrossFit por causa de emagrecimento, né? Porque é um bagulho, assim, bem pesado, né? Então queima bastante caloria e tal. Mas você, com esse olhar mais da fisioterapia, vocês, assim, que já atuam olhando não só ali essa questão de emagrecimento, mas também essa parte de saúde, é recomendável para uma pessoa sedentária, acima do peso, buscar essa melhora no CrossFit? E tendo em vista essa necessidade de técnica, potências, velocidade, resistência, força, elasticidade, eu tudo. não diria... Você quer falar? Eu tô falando pra caramba aqui. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Tá, não, porque assim, ó, eu não diria no CrossFit, eu diria para qualquer atividade de alta intensidade com muita gente, pouco controle, que isso, por exemplo, pode rolar numa aula de jump, numa aula de spinning. Tem uma aula, nossa, eu nem sabia disso, uma paciente minha que me mostrou, cara. Olha, eu nem sei se você deve manjar disso, porque você tem academia, mas, cara, é muito louco. Os caras colocam um monte de saco de box. E aí, assim, tem uma célula de carga nele, ele vai contando as pancadas que você dá. E aí vai contando numa televisão na frente de todo mundo. Caraca. Entendeu? E aí, assim, então você... fortão, do bodybuilding, tal, dando lá pancada no saco, aí a Sabrina aqui, ó, na massa, ganhando de você. Filho, você vai destruir o saco, você vai, se puder explodir ele, você explode, entendeu? E aí, assim, você acha que isso daí vai ser como que vai acontecer com o seu músculo? Você não Sim. sabe Você o que, no caso, a Sabrina faz pra conseguir bater tanto no saco. Isso aí. E aí, assim, às vezes no LPO acontece isso também, no CrossFit. É comum acontecer isso. Mas é como muito os técnicos às vezes falam, assim, que o aluno se permite também machucar. Eu acho que eu acho que assim, nem muito ao mar, nem muito à terra. O aluno, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer, que nem uma criança. Pela criança, ela só comeria doce pro resto da vida. Dá pra fazer isso? Não dá. Entendeu? E aí precisa ter alguém pra falar, olha, não dá. Entendeu? Entendi. E aí, no box, também precisa ter isso. E aí o coach vai estar lá e ver. Entendeu? Sim. Teoricamente é isso. Agora assim, você recomenda que uma pessoa sedentária... Cara, eu recomendo que uma pessoa sedentária faça uma atividade física, não vou nem chamar de esporte, uma atividade física acompanhada e controlada. Se o box consegue garantir isso, aí vai da pessoa. Eu conheço box que conseguem, que trabalham com números reduzidos de alunos, que trabalha com um coach, mais com 2, 3 assistentes para ajudar a ver o que está acontecendo. Você entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente virar e falar assim, ó, o CrossFit machuca, ou o aluno que faz o CrossFit machucar. Cara, é um esporte de alta intensidade. Você vai querer levantar as cargas de atleta? Não vai conseguir. Mas isso acontece, por exemplo, no futebol também. Entendeu? Você vai querer jogar toda quarta e sábado com seus amigos e durante a semana não fazer um reforço muscular? O que você acha que vai acontecer? Não precisa ser CrossFit. O adutor ali vai dar aquela fisgadinha. Você entendeu? Uma hora vai machucar. É assim. Agora, se você for pegar assim de ciência, existem estudos que medem assim, eles colocam o número de lesões por hora de esporte praticado. Cara, CrossFit tá abaixo de esqui, tá abaixo de futebol,
tá abaixo de futebol americano, que não preciso nem falar, né? Das pancadas. Sim. Você entendeu? Tá ali, ó, bate pau a pau com natação. Você entendeu? Aham. Só que assim, de novo, você quer ter uma vida, levantar um peso de atleta tendo uma vida de uma pessoa comum? Cara, você já viu como é que é um atleta, por exemplo, de LPO? Eu falo muito de LPO porque a galera que a gente atende bastante lá de esporte. Cara, tem um documentário do Fernando Reis, que passou no Globo Esporte lá e tal. Cara, a vida do cara é comer, dormir e treinar. É isso, o shake do cara tem 2.000 calorias. O shake pré-treino, cara. O cara come 5, 6 mil calorias no almoço. Só que chega numa final de sessão de treino, o cara movimentou 60 toneladas. Nossa. O cara faz 300 quilos de agachamento. É absurdo. 3, 4 repetição. Sim. Entendeu? É isso. Entendeu? Então, assim, a vida do cara é aquilo. Porém, as pessoas querem fazer isso trabalhando 12 horas por dia, se alimentando só de porcaria, não dormindo. Fica difícil. Sim. Entendeu? Então, assim, tem como o cross ser organizado e não gerar lesão? Tem. Geralmente é o que acontece? Nem tanto. Mas a culpa é do esporte ou a culpa é de quem aplica o esporte? Aí cabe você a procurar um lugar que atenda às suas necessidades. Essa foi uma ótima explicação mesmo. Porque, assim, quando eu fazia o CrossFit, eu fazia no box que ficava a linha de 3 pessoas, aí tinha uma linha, 2 linhas, 3, então tinha umas 20 pessoas ali. Sim. E não via todo mundo, de fato. Então ali eu comecei aí que eu percebi as minhas limitações. Eu não conseguia fazer um overhead squat, né? Não consigo agachar com a mão pra cima. Nem sem peso, né? Então aí eu fui perceber, putz, tô meio estranho, né? Aí depois eu fui ver os outros exercícios, snatch também. Eu não consigo fazer overhead squat, não consigo fazer um snatch completo. É isso aí. Né? E às vezes as pessoas vão testando, né, esses limites até se lesionar. Até se lesionar. E outra, mas assim, um aspecto muito positivo que eu vi do cross, cara, é que pouquíssimos esportes, eu vou até chamar ali de empreendimentos de saúde trabalham, hoje até mais, mas na época começou, trabalhavam, né, com a questão da mobilidade, com a questão do aquecimento. No cross, cara, vira e mexe, você entra lá, o cara, ó, vamos fazer aqui, ó, você tem antes do workout, né, do WOD, você tem lá a mobilidade, você tem um controle neurológico, né, uma parte neuromotora do movimento. Sim. Você tem um aquecimento do músculo em si, então você consegue trabalhar. E hoje eu trabalho com tanto box mesmo de cross quanto de LPO, cara. O que eles mais, o cara, por que a sessão de treino do cara leva 3 horas? Porque ele leva quase 40 minutos só de aquecer o corpo. Você entendeu? Sim. Porque eles trabalham muito isso, a questão de, ó, tá faltando amplitude de tornozelo. Então você vai trabalhar a amplitude de tornozelo antes de pôr carga. Sim. Isso que as pessoas têm que entender, né? Quem tá assistindo, Sim. ouvindo a gente, é que a gente às vezes olha assim o atleta e pensa que é só aquilo, né? Ou então, sei lá, o cara faz o levantamento com 400 quilos. Aí você vai pensando, é 200, vai aumentando, mas não, ele tem que trabalhar as partes, os músculos ali que assessoram o movimento completo, tem que fazer todo um planejamento, né? Não é só chegar lá e existe treinar. toda uma preparação, todo um trabalho de técnica, como o Gustavo estava falando. Tem muita técnica envolvida em alguns movimentos, então é importante você treinar isso, né? Sim. O de LPO, né, de novo, voltando pro que eu conheço um pouco ali, que eu tô bastante junto com o pessoal que sabe muito disso, para você tornar um movimento efetivo, falar assim, não, eu sei fazer esse movimento, eles falam de 5.000 repetições. Olha só, interessante esse número. Para 5.000 repetições. Agora você imagina você fazer 5.000 snatches. Você acha que você faz isso em quanto? É só fazer uma conta besta, sei lá, se no final de uma semana de treino você fez 50 snatch. Verdade. 200 por mês, num ano dá 2.000, você precisa de pelo menos 2 anos consecutivos, assim. Entendeu?
toda semana, todo 5 dia, vezes, entendeu? Sim, é muita coisa. É muita coisa, cara. Então eles falam assim, o pessoal da LPO fala que você vira assim, que você pode falar, ó, eu não sou, como é que era que eles falavam? Você é intermediário, você pode falar que você sabe fazer o movimento. Uhum. Depois de 3 anos de prática. 2 a 3 anos de prática. Com 5 anos de prática, você fala assim, olha, eu acho que eu posso começar a ensinar alguém. Uhum. E aí, às vezes, o duro é isso. Você pega pessoal que, tipo, nada contra, porque todo mundo tem um começo, mas o cara tem 1 ano de formado e ele quer passar o negócio, entendeu? Então, às vezes, sim, é um pouco complicado isso, mas assim, é muito movimento para você conseguir chegar lá. E da mesma forma, de novo, trazendo ali um cara do basquete, pra ele arremessar a bola na cesta, quantos 1000 arremessos você acha que esse cara dá pra virar profissional, cara? Até o Oscar falava, né, que chamava ele de mão de Deus, e ele falava, né, mão de Deus não, filho. Eu fico arremessando aqui o dia inteiro. Ele chegava antes, 1h30 antes do treino, ficava lá arremessando, saía, acabava o treino, ficava 1h30 depois do treino. Cristiano Ronaldo, né, pra chutar com as 2 pernas. Mesma coisa. Pois entendeu? Não tem muito disso, cara. Uhum. É o trabalho do cara. Então ele vai fazer isso. Agora, duro de novo, é você trabalhar 12 horas, não se alimentar, não dormir e querer fazer no mesmo peso do cara. E agora, então, até fazendo esse conto e a ponto com a galera mais... que é o amador mesmo, que tá indo na academia pra ter qualidade de vida, não tá, assim, buscando muitos... Ou até busca, mas sem pressa, né? Sim. Existe uma frequência ideal? Existe um caminho que vocês veem que seria o mais, não diria correto, mas o mais seguro? Começar aos poucos, com alto volume ou com mais baixo volume, controlando a carga? Existe alguma regra assim relacionada a esse meio? Olha, é assim, ó, basicamente, de novo, cara, eu tô falando muito, ela não tá falando, cara. Começa a perguntar pra ela, que eu vou ficar quieto. Vai ser a última que eu vou responder. Não, fala. É assim, ó, vamos lá. Primeiro, quem vai montar isso é um professor de educação física. Uhum. A única profissão que estudou e trabalhou pra isso é um professor, é a profissão profissional de educação física que é habilitado para fazer isso. Uhum. Porém, assim, a gente convive com muito profissional de educação física, a gente prescreve exercícios para reabilitação, né? A gente não prescreve treino, a gente prescreve para reabilitação e prevenção. Um profissional de educação física que vai conseguir responder melhor dessa forma. Mas em nada na vida, seja treino, seja trabalho, seja relacionamento, cara, você não começa no 100%. Entendeu? Você não vai dar tudo que você tem logo de cara, calma, né? Porque senão você ou vai machucar ou vai acabar o gás. Você acha que as lesões são mais do excesso de esforço, ou as lesões vêm mais do erro de técnicas? Já fazendo um parênteses, cara, aqui. Eu acho que tem muito de tudo junto, entendeu? Uma mistureba. Tem de repetições excessivas, tem de erro de técnica, tem de repetições excessivas com erro de técnicas. É pior ainda, entendeu? Né? Que é isso. No cross lá, no LPO, a gente vê muito pessoal sarrando a barra, né? O famoso sarrar a barra. Cara, já vi até coach ensinando assim, ó, não, você vai lá e sarra a barra mesmo, bate com o quadril na barra, vai com o quadril em direção à barra. Cara, se você pegar uma pessoa que desenvolve LPO mesmo, você falar sarrar a barra, o cara dá risada. Você não sarra a barra. A barra toca no quadril e é jogada pra cima. É totalmente diferente, entendeu? Entendi. Então, assim, eu vejo uma mistura de tudo. Repetição, carga e técnica. Entendi. Esse é o combo. Esse é o combo. Ou o cara põe muita repetição, ou o cara põe muita carga, ou o cara não faz a técnica do jeito que fazia. E às vezes ele não tá acostumado ainda, né? Não é questão que é muita carga. Às vezes é com 5 quilos, mas a pessoa não tá preparada, né? E às vezes faz tudo junto. E assim, carga, isso é muito difícil, principalmente na físio. Na educação física eu sei que tem as limitações também, mas eles veem isso com muito mais frequência do que a gente. Cara, o que é carga pra você não é a mesma carga que é pra mim.
entendeu? Sim. Esse que é o grande mais, assim. Então, às vezes uma pessoa pode estar em 80% do esforço em subir e descer um step, Uhum. entendeu? Sim. A pessoa nunca fez nada na vida. Para ela fazer uma flexão de quadril, tirar o quadril da cadeira, é um baita esforço. A gente tava com... a gente tá atendendo uma paciente que a gente coloca ela na esteira a 1.2. Nossa, é tartaruga. 1.2. Cara, a frequência cardíaca dela vai pra 115. Caraca. Tem que saber analisar individualmente Você mesmo. entendeu? Então, assim, a gente tem até uma continha que a gente faz ali pra tentar manter uma frequência cardíaca máxima e você saber a porcentagem que tá dentro, que isso é mais bem prática clínica mesmo, é 220 menos a idade, né? Uhum. Então, assim, ela, se eu não me engano, ela tá com 73. Eu não lembro se é 70 ou 73. Tem sempre lá na ficha, a gente dá uma olhadinha antes, né? Cara, 115, 114, 220 menos 73. Tá com 70%. Você entendeu? Então, assim, a 1.2. E você tá muito acostumado com isso, você chega lá, ela subiu na esteira, você põe lá 3,5 pra ela andar. Pronto, já matou, velho. Se isso você não jogar ela lá atrás, né? Você entendeu? Realmente. Então, assim, o que é carga? Uhum. Entendeu? É muito disso. O que é carga? Eu tava até brincando com o professor que monta o meu treino, né? Principalmente, ele monta da musculação e um pouco ali da natação, a gente conversando. Eu fiquei um tempo sem nadar, eu fiquei 3 semanas sem nadar. Aí a primeira vez que eu voltei, eu fiz 800 metros. Na segunda vez, eu fiz 1.100. Aí eu virei e falei, acho que dá pra eu fazer ali pelo menos uns 1.500. Ele falou, isso? Vai aumentando, 30%, 40%, 50%. É isso aí, pode ir, físio. Continua. Você tem físio pra tratar, né? Aí eu falei, não, tá bom. Porque tava aumentando muito, entendeu? Então, Sim. até às vezes a gente que tá mais ali acostumado com isso acaba fazendo isso, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Essa prescrição tem que ser muito regrada ali, entendeu? Pra saber o que dá, o que não dá. Segura mais uma semana, entendeu? Pra você conhecer o seu corpo a ponto de entender que, peguei pesado, não peguei pesado, cara, vai anos. Sim, certo. Entendeu? Hoje eu tava até fazendo o supino e eu tava lá fazendo com 100 quilos. Eu falei assim, vou aumentar aqui um pouco, né? Aí eu coloquei 130. Um pouco. Um pouco. 30%. Exatamente, né? Aí eu fui movimentar, mas cara, tá pesado, né? Aí o professor de educação física, Vitão, que você aumentou, né? 30%, né, de uma vez. Aí realmente, né, parece pouco olhando, né, mas a gente vê em termos percentuais é muita coisa. É muita coisa, cara. Então, esse é um ponto também, né, a galera fala, não, é 5, eu vou por mais 5, mas é o dobro já. É isso aí, entendeu? Isso eu tô fazendo com 5 quilos, não, mais vou pôr uma anilhazinha de 10, que fica bonito, né, grande. Sim. Aí você fala, muita coisa. É muita coisa, você dobrou, 50% do negócio. E o tendão, ele não sabe contar assim, né, ele vai falar, o dobro. É isso aí, entendeu? E assim, tendão não tem muito essa. Acho que eu já até te falei isso conversando aqui entre a gente. Tendão, ele ou aguenta ou ele arrebenta. Então, assim, não tem essa, foi muito pro tendão. O grande problema é, ele aguentou, não estourou durante o movimento, então ele aguentou. Só que aí ele tem que ter um tempo para recuperar. Sim. O que geralmente a galera faz? Soca mais carga antes de dar o tempo dele recuperar. Aí vem a tendinite. Pois é, até terça-feira eu tava conversando com o meu físio, né? Ele falou assim, dá uma segurada. Aí eu vou lá hoje e supino com 120. Tranquilo, uma segurada. É legal que a gente tá estudando isso agora. Não, e ainda vem me falar que aumentou 30%, segurando. Mas eu baixei pra 120. Porque de 30% de aumento pra 20%, tranquilo, né? O American College, ele orienta no máximo 15%, vamos pôr 20%, que tá tudo bem, 5% consegue, a mais, né? É isso aí. É complicado. Eu vou te falar, viu? Mas na hora da empolgação é difícil, né? Difícil. E até agora, né, a gente tá aqui com um lado masculino e um lado feminino, né? Aproveitar essa pergunta que o pessoal se faz muito em relação a homem e mulher de lesões, né? A mulher tem a questão da parte hormonal, principalmente pós-menopausa. O homem tem também a queda da testosterona. Mas assim, saindo um pouco disso, na prática clínica mesmo, existe uma diferença entre lesões entre homem e mulher? Existe uma tendência maior ou alguma região específica que a mulher... Porque eu sei que na medicina que mulher tem mais chance de osteoporose. Então talvez isso impacte. Não sei, aí vocês podem me falar melhor.
Quando a gente fala osteoporose em mulheres, principalmente devido à menopausa, existe uma mudança hormonal muito grande que acaba favorecendo a mulher ter mais osteoporose. Mas em mulheres, assim, tem uma questão muito importante de frouxidão ligamentar, Sim. que ocorre mais em mulheres, principalmente pela nossa composição, quando a gente fala evolutivamente do que a gente precisa fazer para poder... como é que eu posso... Parir não é uma palavra tão legal, mas parir também é uma palavra que se usa. A gente precisa ter esses ligamentos um pouco mais frouxos, um pouco mais maleáveis pra gente conseguir ter essa abertura, né? Então, isso meio que acaba influenciando. A gente tem uma frouxidão mais generalizada. A gente vê muito menos isso em homens, né? É assim, ó, sempre cada lesão vai ter uma incidência particular, entendeu? Por exemplo, dor lombar, a incidência em mulheres acima de 40 anos, a maior incidência, entendeu? Porém, estiramento de isquiotibiais, a incidência é muito maior em atletas e muito mais futebol, entendeu? Então não tem tanto uma ideia de sexo, mas tem uma ideia de nicho, né, de grupo de pessoas, entendeu? Dificilmente, se você não pratica um esporte, você vai ter um estiramento de isquiotibiais. Sim, entendeu? estiramento pra galera aqui que não sabe o nome, é quando o jogador coloca a mão atrás da coxa e vai assim. Ele sai, tipo o Luciano. Tipo o Luciano que eu falei aqui, tipo isso. Então, assim, cada doença tem a sua especificidade com relação a isso, né? Mas, assim, o que tem muito também com relação à mulher cara, a mulher se cuida mais que homem. Então ela procura as coisas antes. Então, assim, é muito mais fácil você ver uma mulher procurar uma fisioterapia por conta de um incômodo no antebraço e aí resolver uma tendinite do que um homem chegar num caso de tendinite tranquilo, assim, leve, inicial. Olha, faz uma semana que eu comecei a sentir dor. O cara vai chegar, faz 6 meses que eu tô com isso aqui incomodando, entendeu? É tipo assim. A minha cabeça dura, E aí falou assim, que faz uns 6 meses que tava incomodando, é que agora não dá mais. Então, você entendeu? Sim. Então, assim, você tem também muito com relação a isso, né? Tipo, carta de motorista com menos que 25 anos, entendeu? Tipo, mais inconsequente. É tipo isso, tá? Agora, assim, que tem algumas patologias que são mais fáceis de ocorrer em mulher, sim, e tem patologias que são mais fáceis de ocorrer em homem. Tem doenças neurológicas, tipo Duchenne, que só acontece em homem. Duchenne? Duchenne. Distrofia muscular de Duchenne, não é isso? E só ocorre em homem. Ela tem lá o gene específico que é só homem, entendeu? Então, é relativo, vai acabar sendo dependendo de cada patologia, mas sempre tem aí essas diferenças, tá? Então, a gente agora entrando em outro ponto de obesidade, tá? Como que vocês enxergam esse lado justamente dos riscos da obesidade para a questão de mobilidade, nesse lado mais da físio mesmo? Quando você tem um sobrepeso, você pode ter uma sobrecarga articular muito grande. Já existe a forma como você se mexe, como você se comporta, como você realiza as ações. E quando você acaba tendo uma carga a mais, isso acaba te dificultando. Isso pode gerar alguma lesão articular, algum tipo de lesão, ou que você tenha até um déficit de equilíbrio, dependendo. Isso realmente pode acabar te causando um prejuízo mais sistêmico, sabe? Não é só apenas uma articulação. Até porque quando a gente fala de obesidade, existe uma alteração muito grande, quando a gente fala, você pode ter colesterol, você pode ter diabetes, isso, querendo ou não, isso muda a forma como o seu corpo ele responde, querendo ou não, a exercícios físicos, a estresse. Então, vai acabar influenciando de uma maneira em geral, não só lesões musculoesqueléticas. Isso. Você tem alterações metabólicas e alterações de todo o sistema musculoesquelético, de todo o sistema cardiovascular. Então,
tanto a resposta a um exercício e a resposta a um estímulo, ela acaba sendo diferente, entendeu? Até porque há depósitos maiores de gordura entre os músculos, isso torna a ação muscular diferente, mais difícil. O controle neuromuscular, né, que é aquela relação da resposta neural ao comando que você está dando, né? Então o músculo tem um conjunto de unidades motoras, né, que é a interação entre a parte nervosa, né, do sistema nervoso central e a parte muscular. Tem uma forma de ativação dela que fica alterada, entendeu? Então, a sua resposta muscular fica alterada, a sua pressão articular fica alterada. Então, é também muito comum pessoas que eram obesas e perderam peso muito rápido. Opa, bati aqui. Que eram obesas e perderam peso muito rápido, elas sentirem dor articular, porque tinha uma pressão ali e agora não tem mais. Então, até se adaptar a isso de novo leva um tempo, entendeu? Então, você tem muitas alterações envolvendo isso, tá? Então, realmente existe ali um risco, um perigo, não é... Sim. Né? Certo. Então, é importante o pessoal realmente fazer exercício mais de baixo impacto? Sim. É uma recomendação? Tudo que a gente... É uma progressão. É aquela distribuição de carga. Lógico, a gente sabe dos benefícios do HIIT, mas tem como, por exemplo, fazer um HIIT mais seguro, por exemplo, que é exercícios de alta demanda energética, vamos chamar assim. A HIIT é o nome comercial do negócio, né? Eles têm um resultado bastante interessante, mas, de novo, o que é HIIT para um não é HIIT para outro. Você não tem que pegar uma pessoa obesa e fazer a frequência cardíaca dela dar em 200 para ser um HIIT. Sim. Você entendeu? Você consegue trabalhar ali com 70%, 80% da frequência cardíaca dela, 5, 6 tiros, e o negócio vai dar certo. E às vezes, para fazer isso, pode ser só subir e descer 2 lances de escada. Entendeu? Não precisa pegar uma corda e ficar 40 minutos lá, entendeu? Não precisa pular a corda. Não. O HIIT dele pode ser só uma caminhada um pouco mais rápido. Sim. Porque é o que o sistema dele aguenta. E eu não sei de onde o pessoal tirou essa relação de suor com emagrecimento também, né? Porque existe essa romantização do sofrer, né? No pain, no gain, né? Exatamente. É isso aí. Então, se o cara não sai suado, se o cara não tá morrendo, se ele não tá com um balde lá pra vomitar, não tá dando resultado. Exatamente. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Igual musculação mesmo. Eu faço lá minha sessão de musculação, dura 1h30, 2 horas ali, e eu nem suo. Então, assim, não foi proveitoso? Foi proveitoso, mas não existe a relação de sofrer, também não precisa, igual tem alguns de musculação que o personal fica batendo na perna da mulher assim, vamos, e a pessoa sofrendo, parece que tá sendo torturada. Exato. Assim mesmo, então, mesmo. É a gente entender esse lado realmente verdadeiro, né, não esse... Entender que é saúde. É isso, é saúde. A galera pensa muito na estética, mas com saúde a estética vem, entendeu? É isso que a galera tem que entender. Uma tá andando do lado da outra, não uma tá dependendo da outra, é diferente. Legal. E pra gente então começar a finalizar aqui o nosso bate-papo, também existe uma coisa na internet que existem tipo as boas práticas assim da vida saudável. Então eu queria ver com vocês o que é verdade e o que é um certo exagero, um mito, né? Então o pessoal fala que quando você acorda e você começa a se alongar, essa é uma boa maneira de você iniciar o seu dia. Então espreguiçar, existe realmente essa ligação ou espreguiçar é algo realmente da preguiça ali? Pra você espantar a preguiça? Não tem nada de relação não, cara. É mito, é mais um mito do negócio. Se você se alongar de manhã, você não vai ter mais mobilidade, entendeu? Se você se alongar à tarde, todo dia, você também vai ter mais mobilidade. Entendi. Entendeu? Você tá tendo mobilidade que você tá alongando, não que você tá alongando de manhã. Entendeu? É tipo isso. Mas se você se sentiu bem fazendo, então continua, então faz. É isso, entendeu? Agora, não, se você não fizer, não vai ter resultado, esquece. Não é assim. Outra pergunta também que costumam fazer é: bicicleta é mais seguro que esteira? Do quê? Em relação à lesão, em relação à segurança realmente de dores? Não. Trabalhar direito é mais seguro. Trabalhar direito, fazer um treino decente em bicicleta e em esteira é mais seguro. Porque você pode colocar a altura do banco lá totalmente fora, botar um gás no cara e machucar ele, entendeu? Legal. Então, e também remo, também não importa ali.
Todos realmente têm ali. Lógico. Se fizer certo, todos Isso, são saudáveis. o grande problema é esse, entendeu? É que assim, vamos lá, o remo, por exemplo, a biomecânica do remo é muito mais difícil do que a biomecânica da bike, entendeu? Tipo, a bike você senta e pedala. O remo você tem, primeiro é perna, depois é braço, entendeu? Tronco, entendeu? Não mais complexo. você pode fazer o movimento todo errado ali, muito mais fácil, entendeu? Agora, fazendo o movimento certo, Sim. mesma coisa. Outra questão também em relação a pular corda e joelho. Ou pular muito corda, a pessoa tem o costume de todo dia pular corda. Oferece um risco de sobrecarga, do impacto ou de boa? A pessoa tem o costume de todo dia subir 100 degraus de escada. Será que vai machucar esse joelho? Até água demais. Entendi. Entendeu? Pula corda todo dia. Quanto? Lembra que eu falei do negócio do tendão? Ou ele aguenta ou ele não aguenta? Sim, então é mais a progressão. É mais a progressão. Se ele pular corda todo dia, mas daqui 3 anos de experiência de corda, vai estar de boa. Sim, entre aspas, entendeu? né? É tipo isso. Então, assim, eu acordei hoje e eu nunca pulei corda na vida, eu acordei hoje e eu vou fazer o seguinte, hoje eu pulo 1000, amanhã eu pulo 1000. Entendeu? Não vai dar. Sim. Então, corda não oferece nenhum risco adicional, assim, de impacto. É o mesmo risco de um salto. Entendeu? É o mesmo risco de um salto. Lógico, saltar oferece mais impacto que natação? Sim. Entendeu? Mas e aí? Entendeu? Você tá saltando. Saltar corda ou pular na caixa, o que oferece mais risco? Você tá saltando. Entendeu? O da caixa é muito mais impacto. Tá, mas tá fazendo uma mecânica certa, tá fazendo uma dosagem boa. Agora fazer 1.500 saltos numa caixa, num treino, vai judiar, entendeu? Entendi. Agora, uma outra que é muito legal, essa vocês vão dar risada, que é tirei as costas do lugar. Nossa. Preciso colocar a coluna no lugar. Vou buscar um quiropata. Né? Então, o que exatamente é isso? Isso é ótimo. O cara vai lá. Quiropraxia, né? Nossa, o cara vai lá, avalia e fala assim: não, essa vértebra tá rodada. Essa vértebra tá fora do eixo. Meu Deus, os caras são o Superman, cara. Os caras têm visão de raio-x no negócio. Nem o raio-x vê quanto que tá rodado, mas tá rodado. O cara sabe. Entendeu? O cara sabe que tá rodado. E aí, assim, ele vai lá, estala e fala: voltou pro lugar. Sim. Amigo, se você tirar a coluna do lugar, não anda. Entendeu? É tipo, rezar pra ser baixo, porque se for alto, morreu, né? Se for cervical, então, já era. É morto. É paraplegia, tetraplegia. Não dá, cara. Não, isso não existe. Pelo amor de Deus, nada sai fora do lugar. O estalido, que nem eu fiz aqui agora, cara, tem deslocamento ali de bolha e nem sabem se ainda é desse barulho. Tem alguns estudos tentando ver isso, mas nada muito concreto. Hoje a gente suspeita que seja desse deslocamento de bolha, porque a articulação é um ambiente hermeticamente fechado, vedado e com líquido. Então você tem um deslocamento de líquido abrupto, porque você levou a articulação no final do movimento, né, no final da amplitude de movimento dele e ainda forçou. Então pode ser que isso traga esse som de estalido. Mas se não, quando você estala o dedo, você também tirou ele do lugar ou botou ele no lugar, entendeu? Sim, toda hora, né? Toda hora. Então, assim, é a mesma coisa. Isso acontece porque é uma articulação sinovial, ou seja, tem líquido sinovial lá dentro e a coluna também. Entendeu? É que na coluna tem tanta articulação básico, assim, né? Você tem vamos lá, vamos pegar, sei lá, uma lombar L4 e L5, que é a vértebra lombar 4 e a vértebra lombar 5. Você vai ter ali as duas articulações de uma e da outra, e as duas articulações com a vértebra de cima e as duas da vértebra de baixo. Você não consegue manipular já tem muito estudo mostrando isso também, que você não consegue manipular um segmento, e quem já viu uma coluna numa aula de anatomia sabe que não tem como manipular um segmento só, o negócio é um bloco fechado, vedado, não tem como mexer um só, entendeu? Você não consegue mexer um morto, imagina um vivo que tá com tudo ali, entendeu? Não dá, e você mexe tudo. Então você não consegue saber quantas você manipulou. E aí na hora que por mais que o cara fala, não, vou fazer uma específica, já tem muito estudo mostrando que isso não é assim. E aí você vai lá e aí vem um monte, faz trá. E o cara fala, nossa, quebrou tudo aqui, voltou. Você viu como tava fora do lugar?
Tava fora do lugar, sim. Então, quando que é indicado fazer essa... Cara, isso é um recurso. Isso é um recurso. É um recurso que ajuda a enviar estímulos mecânicos para o cérebro, é mais ou menos essa, bem leigamente, assim, explicando. Ele acaba enviando um estímulo para o cérebro que compete ali com a ideia de dor. Então, compete com o estímulo de dor, né? E tem toda uma teoria das comportas, que putz, é muito técnico e um pouco longo para explicar também. Então, é um estímulo que compete com o estímulo de dor. Então, a gente usa isso como um recurso para fazer outra coisa. Entendeu? Então, é geralmente dessa forma que a gente trabalha. Então, manipulou, beleza. Aliviou, tá bom. Então, vamos fazer esse exercício, vamos fazer esse alongamento, vamos fazer essa mobilidade. Não, é um recurso do todo, não isolado. Isso, vamos fazer essa orientação, tenta fazer isso, entendeu? Sim. É isso. E igual também quando a pessoa tá com dor nas costas ali, e a Sabrina até já me deixou até... Nossa senhora, já suei frio uma vez lá, que ela botou o cotovelo. Então, assim, o que seria exatamente isso também, o pessoal entender um pouco? Quando vocês vão lá com o cotovelo e começa a esmagar a pessoa assim na maca. Primeiro, eu não esmaguei ele. Não é isso. Eu fui quase esmaguei. Ô, louco. Dor é uma experiência, tá, gente? Começa por aí. O que a gente faz? Existem algumas técnicas para provocar relaxamento muscular. Uma delas que a gente gosta de usar é a digitopressão. Às vezes a gente faz isso com a mão, com a ponta dos dedos, a gente às vezes usa essa região da mão e às vezes a gente usa cotovelo. Só que a pressão, normalmente do início ao fim, é sempre a mesma. E às vezes parece que a gente subiu em cima do banquinho e tá apenas apoiado com o cotovelo em cima de você, com todo o corpo. Ou enfiando uma faca nas costas do cara. Não, mas não tá. Sim. Mas não tá. Na verdade, é uma pressão a mínima possível, moderada. Às vezes a gente coloca mais peso na outra perna e pra não colocar tanto peso aqui aonde realmente tá em contato com o seu corpo. Parece, porque quando a gente tá fazendo isso, normalmente a gente tá num ponto gatilho, numa banda de tensão, tá tensionado, então isso vai provocar dor. Tanto que parece que quando começa a passar, você fala, nossa, você tá tirando o cotovelo, né? Não, eu tô fazendo a mesma pressão do começo ao fim. Mas a impressão de que eu tô atravessando você com o cotovelo, não é isso. É só porque realmente o seu músculo, ele tá muito tensionado. E depois passa, começa a ficar tudo bem, você fala, tirou ou não? Mantive, mas já passa. Mas no fim é uma técnica como se fosse uma massagem, tá? Fisioterapeuta não gosta disso, né? Fisioterapeuta tem medo de ser confundido como massoterapeuta. Então não é massagista, é assim, entendeu? Mas no fim das contas é uma massagem, uma forma, uma técnica, né? De diversas que existe, assim como tem, sei lá, Shantala, Shiatsu, tem vários tipos de massagem. E essa massagem clássica e liberação, que também esse termo é horrível, mas é o nome que se dá, liberação miofascial, é uma espécie de massagem, né, por digitopressão, entendeu? É mais ou menos isso, mas não é judiado nesse ponto, assim, não, a gente vai tranquilo. Acho que já até demonstrei uma vez, eu apertei você da mesma pressão em outro lugar que não tava tenso, você falou, mas você tá apertando do mesmo jeito? Verdade, isso é verdade. Porque não... E não tava, parecia que não tava fazendo nada, porque realmente era só porque tava tenso. Sim. É isso aí. Principalmente nessa época que eu corria, né, aí me matava de correr, nossa senhora, corria demais, e aí não tinha jeito, nossa, eu ficava todo dolorido, então, ok, vai uma parte da minha culpa mesmo. Chegava todo estourado lá na sessão, chegava todo estrupiado. Mas... muito obrigado, gente. É isso, acho que a gente tirou bastante das dúvidas da galera. Mostramos aí bastante, quebramos bastante mito também, né? O pessoal cada vez mais entender que a físio, ela é pra todo mundo, né? A físio não é só pra pessoa que quebrou o osso, que estourou o ligamento e não tá andando direito. Não, mas às vezes tá com uma dorzinha, já é bom ver a físio pra não deixar virar algo maior, algo maior, algo mais preocupante. E também esse lado, né? É interessante a gente saber que as costas, né? A coluna não sai do lugar. Né? Entender todos esses pontos aí pra gente conseguir viver uma vida com mais qualidade. E é isso, né? Quando a gente consegue unir o profissional de educação física
lidando ali com os treinos, e o físio cuidando da recuperação, da prevenção de lesões, é aí que a gente consegue ter um trabalho legal e mais longevo, né? Com certeza, essa é a ideia. Esse trabalho multidisciplinar tem se mostrado cada vez mais eficiente e não tenho dúvidas que o futuro é isso, é a interação entre as classes aí de acolhimento dessa parte da saúde. E às vezes até psicologia mesmo, né? Como Com a gente certeza. viu muitos dos casos. Assim, nutri, médico, tem que estar todo mundo alinhado. Tudo junto, né? Isso. No caso, até pra gente finalizar, ortopedista, né? Quando procurar ortopedista e quando procurar o físio, quando você tá com dor ali? Cara, é assim, o físio ele é um profissional de primeiro contato. Uhum. Teoricamente, o físio deveria saber avaliar e indicar se ele pode ou não cuidar daquela situação. Eu já tive paciente que eu avaliei e tava com uma fratura de joelho, entendeu? Era abaixo, não era tíbia ali, mas era nítido que era uma fratura. Eu virei e falei, olha, você precisa procurar um ortopedista, porque não sou eu que vou resolver isso. Sim. A paciente foi e depois mandou o raio-x da fratura, entendeu? Então, e chegou andando, assim, pisando lá, parecia o joelho ia pra fora e voltava, e bem assim mesmo. Então, a gente tem que sempre estar bem atento a esse tipo de sinais para conseguir avaliar, porque a gente é um profissional de primeiro contato. Porém, no Brasil, o pessoal acaba indo primeiro no médico e depois na físio. Uhum. O pessoal depois conhece nosso trabalho, até vem primeiro na gente, e aí a gente indica ou não, entendeu? Uhum. Mas dá para ser um profissional de primeiro contato, sim. Legal. Tá. Então, se precisarem de um primeiro contato aí, as redes de vocês, sim, né? @IRM. @IRM_fisioterapia. O nosso Instagram ali, que é onde o pessoal mais consegue contato com a gente. Sim. E tem no Facebook também, mesma coisa. E são as duas redes que a gente mais tá ativo aí. Certo. Então tá bom, vocês ficam em Santo André, né? Isso. Então se o pessoal for da região do ABC aí, só colar lá que ele vai dar um jeito. A gente vai conversar, entender melhor aí o que tá acontecendo. Eu já passo bastante tempo aqui, que eu sou estrupiado já há bastante tempo, né? Eu lembro que eu corria com dor, mas aí eu chegava lá e eles me tiravam a dor. Aí eu treinava de novo. Aí eu me matava. Vitor, você tem que baixar esse volume, dar uma segurada. aí eu chegava, nossa, quebrei meu recorde. Corri 5 km em 18 minutos. Aí chegava, em meu seu joelho. Bom. Só não dobrar. Só não tô dobrando, mas tá tudo bem. Mas eu bati meu recorde. Eu consegui sentar na cadeira, mas eu tô com já nossa, eu vou te falar. Nossa senhora, sim. Mas a gente vai seguindo aí. Agora a gente tá tratando outras áreas, né? Então surgindo, mas o importante é praticar esporte. Com certeza, é isso aí. Com cuidado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.